Fala galera do Turno de Mike, vamos para a segunda aula de SQL, básico SQL. Vamos utilizar o comando insert. É utilizado para inserir linhas numa determinada tabela. Devido à definição de informação dos esquemas da tabela, precisamos informar os valores de inserção na tabela dentro de uma ordem específica. Esta ordem pode ser a própria ordem determinada pela definição do esquema, ou pode ser a ordem em que definimos os nomes das colunas da consulta de inserir. Na hora de inserir, um exemplo que eu mostrei como fica o valor, fica como inserir, insert, into, aí o nome da tabela, values, que é o valor da coluna que a gente vai atribuir a inserção. O outro também comando utilizado que é o select. O comando select em SQL é para a execução de operações de consulta. E o select é as consultas que podem ser elaboradas com essa comando variam das mais simples até as bem complicadas. E uma forma fundamental, um comando de consulta SQL. Select é a sua forma de que vamos ver agora, mas só para ressaltar, na próxima aula eu vou aprofundar um pouco mais no select. A gente vai utilizar uma consulta simples nessa aula, só na próxima aula a gente vai aprofundar nas consultas no SQL. Então vamos, que eu vou aqui. Então a consulta básica que vai ser o select, o nome do atributo que a gente vai atribuir, from, que vai selecionar o nome da tabela, o where, que vai ser as condições, que você vai ter mais para a próxima aula, mas a gente vai utilizar um ou dois comandos select nessa aula. Então eu vou acessar a minha área de trabalho. Como eu falei para vocês, a gente tem onde foi baixado e instalado o MySQL. Aqui eu vou iniciar ele aqui. Como eu falei para vocês, se você tem instalado o Observe ou qualquer servidor, pode dar interferência e tem que startar o servidor. Eu vou startar o meu servidor aqui, que é o Observer. Startou ele aqui, ó, ele já está ficando online, ficou online. Vou voltar no SQL Consulta aqui, vou conectar a base de dados. Feita a base de dados, conectou. Bom, agora eu vou achar minha tabela, que vamos continuar aqui nessa tabela. Então, como a gente vai usar a tabela que a gente está programando, então use para selecionar a tabela que a gente quer, que eu quero é a Mike. Ponto e vírgula, compilou. Bateu verdinho aqui, significa que está tudo conectado, está tudo certinho, tá? Bateu negrito aqui, está tudo ok. Vamos ver as tabelas que tem. Ó, tem as tabelas afiliação, contato, e-mail, grupo e telefone. Foi que a gente criou na aula passada. Caso você esteja assistindo agora, acesse a aula passada, aula 1, que vai ter como criar essas tabelas. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente criou as tabelas, então vamos fazer algumas inserções dentro dessas tabelas. Para fazer inserções, a gente vai utilizar o comando insert. Então, eu vou pegar essa tabela, que eu já adicionei alguns contatos. Então, quando a gente clica aqui, ela abre aqui, ó, vai expandindo. Aí, para eu ver todas as colunas que eu criei, que foi ID, nome, sobrenome, nascimento e peso. Vou pegar por essa tabela primeiro, que você pode pegar qualquer outra, vai ser o mesmo procedimento. Só estou vendo aqui o nome das tabelas para eu inserir os valores. Primeira coisa vai ser insert into. Feito isso, aqui a gente coloca o nome da tabela que a gente quer utilizar. Como eu quero utilizar a tabela contato, então contato. Feito contato, a gente tem duas formas de inserir valores. Eu vou utilizar a primeira, que é a comum, que é values, os valores que a gente vai inserir. Como é que está a nossa tabela? Primeiro campo, ID. Então, o ID, como eu já inseri dois valores, eu vou inserir um terceiro valor. Vou atribuir o valor de 3, ID 3. O nome, eu já inseri o meu nome dentro do campo, então eu vou inserir outro nome, né? Então, eu vou começar aqui. Sempre a gente vai colocar entre aspas simples, que é essa aspa aqui, não é a dupla, é a simples. Entre aspas simples, eu vou colocar o nome primeiro, Magda, vírgula, separando sempre por vírgula. O sobrenome, que nem aparece aqui, sobrenome, vou colocar Regina, sempre entre aspas, senão não fica, quando fica em verde aqui, significa que está tudo ok, vírgula.
O que pede é o nascimento. Como é a forma de nascimento? Sempre vai para apresentar assim. A gente vai ter que apresentar as 4 casas decimais por separados por o if, né? E separado. Vai ser apresentado assim. Então, como a gente vai apresentar também entre aspas, eu vou colocar 1988, 05 é maio, e vou colocar dia 21 de maio. E fechou aqui, vírgula. Qual que ficou? Ficou o peso. O peso, eu digo inteiro, a gente pode colocar, atribuir 70 quilos. Número inteiro, fechou, finalizou com ponto de vírgula. Vai aparecer aqui o resultado, vamos executar aqui. Opa, ficou um erro aqui. Deixa eu ver. Ficou espaçamento, tipo ID. Eu só vou fazer uma. É que eu acho que já tem esse ID. Deixa eu ver aqui qual é o erro aqui primeiro. Primário key, ó. Primeiro erro no coluna 3. Então já tem esse ID. Então só vou alterar aqui o valor. Vou colocar um valor de 15. Vou inserir. Ó, agora já inseriu. Então significa que eu já tinha um valor dentro da coluna, né? Só que agora vamos ver esse valor como vai apresentar. Vamos fazer a consulta para ver esses valores. Então a gente vai utilizar o select asterístico, que vai ser para todos. Então from e o nome da tabela que a gente quer fazer a consulta. Eu vou pegar contato, ponto e vírgula, compilar. Apareceu aqui, ó, todos os valores que eu já tinha inserido na coluna 1, na 2, na 3, ó, por isso que não deu aquele errinho aquela hora ali. Aí eu inseri na 15, que eu não me lembrava quantos valores eu tinha inserido. Tinha atribuído alguns valores. Apareceu aqui, ó, tipo date, já apareceu a data aqui certinho, o peso, sobrenome, o nome e o ID, que é o ID, né? Eu utilizei o comando select from contato. É bom quando a gente sabe que tem um número pequeno e quer fazer uma busca, que é uma tabela pequena, então uma busca fácil. Esse comando é bom, mas o select from, quando a gente utiliza o asterístico, ele vai catar tudo que tem dentro da tabela, vai apresentar tudo que tem dentro da tabela. Em casos que tabelas enormes, em caso de empresas, tabelas de 10, 30, ou vamos dizer 10 mil contatos armazenados, a busca pode demorar a apresentar, ou até mais linhas, sei lá quantos milhares de linhas tiver, a base de dados estiver dentro dela. Então existem consultas mais específicas que a gente faz dentro do SQL para buscar pelo nome que a gente quer buscar, ou sobrenome, como quer listar todo, ou se não de tal dia, como quer saber o aniversário, qual os que tem daquele dia que vão ter aniversário. Na próxima aula a gente vai trabalhar essas consultas, né? Então a gente fez um modo de inserção e fez o select from para ver tudo que tinha dentro da nossa tabela. Então agora vamos fazer outro modo para inserir dentro da tabela. Vamos pegar a mesma tabela, eu vou apagar aqui e vou fazer assim, ó. Em vez de fazer insert int contato e values, eu vou atribuir, em vez que a gente fez assim, e atribuiu os valores dentro da tabela entre um parênteses, né? Então o que agora a gente vai fazer? A gente vai atribuir insert int contato, vai abrir os parênteses e aqui tem as colunas. E dentro das nossas colunas a gente vai alterar a ordem de inserção. Aquela hora eu tive que começar pelo ID, né? Só que agora eu quero inserir por último o ID. Então como eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou botar o nome, vírgula, sobrenome, vírgula, nascimento. Eu vou até trocar essa aqui também. Vou colocar peso, vírgula, nascimento, vírgula, ID. Então eu determinei a ordem que eu queria inserir dentro da tabela. Eu vou dar uma quebra de linha para ficar mais fácil a visualização. Vou acrescentar values. E agora eu vou inserir os valores dentro da tabela. Então, a primeira coluna que a gente vai inserir é o nome. Então, entre aspas simples, vou colocar
Coloquei Michael, coloquei Michael, tá? Bianca já coloquei. Brenda, colocar Brenda. Vírgula, sobrenome, vamos colocar Martins, não, Oliveira. Brenda Oliveira. Entre aspas simples. Qualquer outro é o peso. Vamos atribuir 57 quilos. Peso tipo normal. E o nascimento, que é o tipo date. Então vamos acrescentar uma data mais velha. Entre o if e o 13. Fechou aqui. O ID já tinha 1, 2, 3. Então faltou 4. Vamos colocar 4 aqui. Fechou. Ponto e vírgula para executar o nosso comando. Executou com sucesso. Aqui é certinho toda a nossa tabela. Agora vamos ver se inseriu certinho. Select from contato. Tá aqui, ó. Nosso ID 4, Brenda Oliveira. Então na próxima aula a gente vai atribuir uma busca mais aprofundada no SQL, como fazer vários tipos de consultas e como alterar a nossa tabela. Como a gente quer alterar, a gente inseriu o contato, estava errado. Não era aquele sobrenome, a gente quer alterar sobrenome, ou peso da pessoa, a pessoa mudou de peso, ou o nome estava errado, alguma coisa, ou a data de nascimento errada. A gente vai alterar fazer consulta e alterar dentro da tabela. E como deletar o cliente que já não está mais, ele não faz parte da nossa como o cliente foi a falecer e a gente quer excluir alguma coisa do gênero assim, ou não simplesmente solicitou que fosse eliminado os dados do nosso banco de dados. Então vamos fazer consultas mais aprofundadas. Então ficou para a próxima aula. Valeu, pessoal. Para quem está se conhecendo o canal é esse aí, ó, programador, e estou postando os videozinhos. Estou na segunda semana. Muito obrigado para os que se inscreveram, os que não se inscreveram, que se inscrevam aí. Valeu!